Segunda parte do Guerra e Paz desta noite, agora, Germano, com a Catarina Caria e regressamos com o Líbano e com o inferno da guerra que era, nesta altura, prometido por Israel para o sul do país. Obrigado Pedro. Olá, Catarina. Olá, boa noite, Mas, Germano. de facto, falar sobre o Líbano, sobre o sul do Líbano, estamos a falar pouco para aquilo que está a acontecer, naturalmente pelo foco do Irão, mas como esta carta bem nos mostra, Israel está a preparar-se para ocupar o sul do Líbano. Há bocado estávamos a explicar, o sul do Líbano, onde se encontra o Hezbollah. Houve há 1 ano e meio uma ação de algumas semanas de Israel precisamente nesta zona, mas aparentemente as forças israelitas estão a aproveitar a situação para reforçar posições aqui. Aliás, vemos que em fevereiro de 2025 a posição das IDF, das forças israelitas, ficou por aqui. Aqui é o rio Litani que separa, de acordo com uma resolução da ONU, a parte onde está o Hezbollah abaixo com o resto do Líbano, e aparentemente está neste momento a acontecer, e por isso já há uma deslocação de cerca de 20% da população libanesa para cima. Está a ser uma espécie de empurrar por parte das forças israelitas o Hezbollah para cima. Exatamente. Este é um dos grandes objetivos também desta guerra, no fundo, concertada entre Israel e os Estados Unidos. Ainda hoje, Netanyahu dizia que Israel sairá desta guerra como a grande potência, ainda há pouco também referias isso, a grande potência hegemónica no Médio Oriente, e é também esse um dos grandes desideratos de Netanyahu. Por isso mesmo, aquilo que podemos estar a assistir é, de facto, a uma possível ocupação do Líbano, semelhante, ou nos termos semelhantes àqueles que Israel tinha no início de 2000. Portanto, entre 1982 a 2000, Israel ocupou o Líbano e poderá também, face à iminência do Hezbollah e à ameaça que coloca enquanto um produto do Irão, enquanto um partido político, mas acima de tudo um grupo terrorista que ameaça a segurança do Estado de Israel, também ter esse objetivo de aproveitar, aliás, a vulnerabilidade neste momento do Hezbollah, não só militar, mas económica e politicamente. Eu recordo que o Líbano tem neste momento uma situação de deslocados, de refugiados de guerra extremamente preocupante, e que terá certamente também os seus efeitos spillover aqui na Europa e, portanto, naturalmente, as suas consequências. Obrigada, Germano. E, portanto, naturalmente que esta situação é mais um agravar e é também criar mais uma frente de guerra para Israel e para esta guerra, sem esquecer, naturalmente, que o conflito entre Israel e a faixa de Gaza mantém-se ativo. Muito bem, como aqui este mapa interessante nos mostra, em 2006 houve uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, a Resolução 1701, que determinava sobre o rio Litani a tal linha azul, abaixo da qual todo o pessoal armado teria que ser afastado, excetuando aquele que fosse do exército libanês. No fundo, era uma resolução para resolver a questão do Hezbollah. Sabemos o que se passou desde 2006. O Hezbollah foi reforçando posições abaixo dessa linha. Há ainda hoje Unifil, tropas do Unifil. Anteontem houve, lamentavelmente, uma morte de 3 soldados, precisamente do Unifil, ainda no terreno, e o que há um agravar desta situação. Houve antes uma resolução em 2000 em que a linha azul do exército israelita, feita pelo exército israelita, vinha aqui, e vemos que desde o início desta guerra já houve várias ações de destruição por parte de Israel. Aqui o ponto 1 de Kashmir foi parcialmente destruído. Aqui o ponto 2, Tair Felzai, um ataque direto. Aqui o ponto 3, Kakaya, foi totalmente destruído. Ora, isto está dentro daquilo que foi denunciado por parte das autoridades libanesas, a destruição sobre o rio Litani das infraestruturas e das pontes, aqui estão, por parte de Israel, que aponta para que possa ser uma ação terrestre, uma invasão terrestre do Líbano por parte de Israel. Temos que possa ser isso que possa acontecer. Sem dúvida, acho que é precisamente isso para o qual Israel se está a preparar, e também com o objetivo de diminuir a possibilidade do envio de mísseis por parte do Hezbollah em direção a Israel, e, portanto, nesse sentido, eu devo recordar que este tipo de ataques preventivos são altamente apoiados pela sociedade israelita, apesar do desconforto que possa trazer naturalmente para o resto do Médio Oriente, mas de facto Israel e este objetivo comum de defender a segurança dos cidadãos continua a ser altamente popular. Na sequência do que estás a dizer, e muito importante, e para quem nos está a ver compreender também algo que parece um pouco esquecido no turbilhão de notícias, na sequência do 7 de outubro de 2023, o Hezbollah
volto a dizer, posicionado aqui, juntou-se àquilo que era a guerra do Hamas contra Israel e começou a atacar daqui o norte de Israel com rockets. E a partir daí Israel desenvolve uma guerra não só contra o Hamas em Gaza e pontualmente na Cisjordânia, mas também aqui contra o Hezbollah. Teve uma outra situação que terminou em fevereiro de 2025 e agora retoma quando foi a junção do Hezbollah à resistência iraniana no início da guerra dos Estados Unidos com Israel. Vamos avançar para... Vamos, sim. Vamos para o momento divertido da noite. Está muito divertido este cartoon, em que, só para contextualizar, Trump anda a dizer que anda a falar com líderes iranianos, misteriosos, que nem sabem quem são. Era Galibaf, que já desmentiu. Depois, aparentemente, ia ser um ou outro que já não podia ser porque tinham sido mortos os ataques e, portanto, os Estados Unidos elegeram interlocutores que depois acabaram por matar. Não é propriamente uma boa forma de querer negociar. E então, este cartoon muito bem sacado e divertido, imagina um psiquiatra de Trump a dizer: esses iranianos com quem anda a falar estão aqui dentro da sala? Exato, é aqui quase uma sessão de terapia e, aliás, apontando também para aquela que tem sido uma crítica recorrente a Donald Trump, de que talvez as suas capacidades mentais, as psicológicas, não sejam neste momento as mais indicadas para liderar o mundo livre e, portanto, nesse sentido, este comportamento errático, é esta imprevisibilidade da administração Trump que também leva a este tipo de sátiras, mas que retratam muito bem uma narrativa de palavras vazias. Donald Trump anuncia negociações sem antes dizer com quem está a negociar. Não é claro nem no objetivo dessas negociações, nem naquilo que será um cenário ideal. Aliás, recordo que Donald Trump ontem dizia que será possível um final desta guerra, uma paz, mesmo que o Estreito de Hormuz permaneça fechado. Também era caso para o próprio psiquiatra dizer algo do género: tenha certeza daquilo que está a dizer, porque de facto não é de todo Ian correspondente. Ian Bremmer, o líder do Eurasia Group, para quem gosta de acompanhar diretamente esta guerra, um dos faróis para mim sobre analisar ao momento o que se está a passar, leu esta intervenção chinesa com o Paquistão nesta iniciativa de 5 pontos, precisamente sobre o que estás a dizer. Disse que os chineses sentiram-se na obrigação de tentar intervir na resolução de Hormuz porque perceberam que Trump pode ter o desplante de, depois de ter criado a situação, tentar pirar-se sem a resolver. Certo, isso seria absolutamente impensável, até porque nós temos neste momento a possibilidade de uma invasão terrestre. Aliás, acho que é mais do que uma possibilidade, é mesmo uma iminência, é uma questão de dias. O Pentágono prepara-se para invadir as Ilhas Karg e, portanto, caso isso aconteça, tem que ficar terminada. Aliás, a própria resolução do Estreito de Hormuz é por si só uma guerra eterna, porque para que o Estreito de Hormuz se reabra, era preciso que o Irão tivesse a consciência de que não teria conseguido consciencializar, não teria conseguido criar nas tropas americanas e israelitas a ideia de que qualquer ataque deste género não pode voltar a acontecer. Era, no fundo, dar alguma impunidade a Donald Trump e, portanto, não creio que será sequer uma possibilidade o Estreito de Hormuz reabrir por parte do Irão sem ser... é um cenário absolutamente impensável. E eu acho que este é o grande problema no cálculo que foi feito relativamente a esta guerra, que foi olhar para a paciência estratégica do Irão, o Irão que tem sempre respondido com alguma cautela, precisamente para se vir a preparar para um momento como destes, e tem-se vindo a preparar, no fundo, para conseguir dar uma resposta absolutamente horizontal, eterna, e ao qual os Estados Unidos não têm capacidade de, no fundo, justificar e de prolongar, porque, naturalmente, à medida que o Estreito de Hormuz vai ficando encerrado e à medida que também os canais alternativos via a Arábia Saudita vão também... portanto, ficando limitados, a pressão aumenta para a Casa Branca resolver esta situação e o Irão já ameaçou que, caso tropas americanas entrem nas Ilhas Karg, não deverão regressar. Perguntei-te na semana passada, volto a perguntar-te uma atualização a essa questão. Se tivesse que apostar, achas que no fim disto o regime iraniano cai ou sobrevive? Acho que o regime iraniano sobrevive. A única
a única forma que teria de cair era, de facto, se os Estados Unidos fossem bem-sucedidos em todas estas invasões terrestres, em todas estas ofensivas, porque, na verdade, aquilo que nós sabemos é, ok, os Estados Unidos estão a atacar a capacidade nuclear, já causaram fragilidades enormes em termos militares e políticos, como bem sabemos, no Irão, mas o regime está feito para perdurar, o regime está feito para resistir e neste momento o Irão está pouco preocupado com os danos a curto prazo que esta guerra terá, porque sabe que a longo prazo a resistência que está a oferecer, a utilização dos seus proxies na região, está a dar aos Estados Unidos a certeza de que um ataque como destes não pode voltar a acontecer. Fica a ideia que o Irão estava mais preparado para ser atacado do que os Estados Unidos estavam preparados para atacar o Irão. Certo. Os Estados Unidos quiseram fazer um copy-paste daquilo, talvez apoiando-se no momento daquilo que teria acontecido na Venezuela, acharam que poderiam replicar e até mesmo porque eu dizia que esta paciência do Irão fez com que muita da sua retaliação fosse até agora contida e, portanto, esperava-se também uma certa proporcionalidade dessa retaliação e esta é uma guerra assimétrica e, portanto, a proporcionalidade não é sequer uma hipótese. Muito bem, vamos avançar para o terceiro ponto desta noite. Muito interessante este mapa, que ontem tinha prometido mostrar. Mostra-nos que Malaca, Hormuz e mais 6 choke points, mais 6 pontos de estrangulamento, esses 8 pontos juntos representam 90% do comércio marítimo global de petróleo, da passagem de petróleo. Tem sido amplamente dito desde o início desta crise, e até um pouco antes, para quem obviamente adivinhava aquilo que aparentemente a administração de Trump não adivinhou, que era se começasse a guerra do Irão, os iranianos iam comprometer Hormuz. Tem sido dito que Hormuz representa à volta de 20%, sim, representa 20,9% da passagem de barris, mas dentro dos choke points, 26,2%. Há um estreito ainda mais importante, que é o Estreito de Malaca, que tem aqui esta passagem vinda aqui do Sudeste Asiático, 29,1%, 23,2% no total de milhões de barris. O Estreito de Bab el-Mandeb, ontem amplamente explicado aqui, o ponto que entre o Iémen e o Djibouti, que os Houthis ameaçam comprometer atacando a passagem do Mar Vermelho. Eles fizeram vários ataques no início da guerra de Gaza. Que até agora tem servido como uma alternativa. E que tem servido de alternativa e que se juntarmos, se não houver a resolução de Hormuz e houver aqui a junção de Bab el-Mandeb como comprometimento nesta guerra, vemos que são mais de 30% do comércio de petróleo mundial que está posto em causa, e ainda aqui o Cabo da Boa Esperança, que é uma alternativa a estes dois e representa cerca de 3 semanas a mais na viagem e um custo muito maior, e que também 11,4%. E, portanto, estes 4 juntos, Cabo da Boa Esperança, Bab el-Mandeb, Hormuz e Malaca, representam 70% do comércio de petróleo mundial. E é precisamente por isso que o Irão não precisa de uma força naval, de uma força militar tão pujante como a dos Estados Unidos, porque sabe perfeitamente que a grande arma é não só o controlo do Estreito de Hormuz, que até agora tem sido de livre acesso à comunidade internacional e que o Irão já ameaçou que passará então a cobrar taxa para a passagem. Isto é um cenário, obviamente, altamente criticado pelo Golfo Pérsico, mas há também outro elemento relativamente aqui ao estrangulamento, é que, ok, muito bem, o Irão agora aceita reabrir o Estreito de Hormuz, mas que petroleiros passarão por aquela zona neste momento, sabendo que há a possibilidade de reiniciar das hostilidades? Há também esse elemento do receio, da ansiedade natural que proíbe e que, no fundo, dificulta também aqui a passagem do petróleo para fora do Médio Oriente. E, portanto, nós estamos, de facto, a falar da maior crise energética de sempre e eu creio que o Irão está precisamente a jogar com este grande desafio, está a jogar com esta necessidade urgente dos Estados Unidos de responderem e de corresponderem também aos países do Golfo Pérsico que estão a ser altamente prejudicados por isto. E há pouco referiste uma noção muito importante aí, que é guerra assimétrica. E este é um exemplo objetivo de guerra assimétrica. Ou seja, sim, os Estados Unidos têm um contingente militar, os israelitas também, mas sobretudo os americanos, absolutamente inultrapassável. Ainda há pouco estava a referir, quando chegar o porta-aviões George W. Bush, só nesta zona os Estados Unidos vão ter mais porta-aviões, 3, que qualquer outro país no mundo tem em qualquer lado.
porque ninguém tem mais que dois, a China está a caminho do terceiro. Nesta zona aqui, os Estados Unidos têm um domínio neste momento com a movimentação militar que tem, do ponto de vista de equipamento militar. Sucede que o Irão basta ter aqui o controle de Hormuz para, de forma assimétrica, ter um efeito muito maior com menos meios. E isso aumenta a necessidade de se resolver a questão dos choke points. Se não, por acaso, vendo aqui Bab el-Mandeb, percebemos que neste ponto aqui, no Djibouti, um país aqui pequeno no Oceano Índico, pequeno, mas com 3 potências, China, Estados Unidos e França, a terem lá bases militares. Porquê? Porque é um ponto de estrangulamento absolutamente Exatamente, certo. Avancemos então para... Vamos avançar para o quarto. Este quarto tema que nos mostra o Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, que recentemente mostrou que o Banco de Portugal reviu o crescimento da economia em baixa pela atual situação e porque esperam uma aceleração da inflação. É apenas um exemplo, há muitos outros, posso-te dizer, vou mostrar esse gráfico amanhã, é muito impressionante. As empresas americanas esperam que até ao final do ano a inflação nos Estados Unidos possa chegar, se isto não se resolver, a 9%, Uau. ou seja, cerca do triplo, e, portanto, há aqui uma situação completamente diferente e que compromete, no caso europeu, a baixa que se esperava dos juros. Ela não vai acontecer, possivelmente vai aumentar os juros. E no caso americano a mesma coisa. Essa baixa de juros que Trump tanto queria e por isso correu com Jerome Powell, não vai acontecer. Aparentemente poderá não haver tão cedo também um aumento. Certo, e isto é obviamente um cenário que diz respeito a Portugal, mas não só, é também a previsão para tantos outros países europeus. A previsão neste momento do crescimento da economia, de acordo com o Banco de Portugal, é para 1,8% em 2026, à consequência do grande desafio que esta guerra está a impor e a tal aceleração da inflação para 2,6%. Isto, obviamente, tem impacto em todo o custo de vida, na forma como os produtos são transportados, na forma como... Bom, no caso dos juros também tem de facto consequências, ou seja, Donald Trump, a única coisa que conseguiu num mês de guerra foi destabilizar ainda mais a economia mundial depois das tarifas.